Chega mais, nação! Vamos aqui analisar as últimas informações da seleção brasileira que terá mudanças para a próxima partida contra a Escócia. E a gente vai analisar aqui os comentaristas, tem entrevista com o Paquetá e também o Pascoal e o Zé Elias falaram aí, deram a opinião deles sobre o que o Ancelotti precisa fazer para poder vencer a Escócia e conseguir a tão sonhada classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, que é a 16avos, né? Que antecede as oitavas de final. A seleção brasileira tem um páreo difícil, a gente vai analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui sempre vamos trazer o melhor do futebol para vocês. Créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá para o vídeo de hoje. O 26º dia de treinamento nesse ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira. E pela primeira vez, por mais que possa soar repetitivo, porque o Neymar esteve em campo nos últimos dias, pela primeira vez ele esteve 100% liberado pelo departamento médico, pelo departamento de fisioterapia, para trabalhar com o restante do grupo. Então hoje Neymar estava à disposição da comissão técnica. Fez aquecimento, fez roda de boa, participou de trabalho técnico, participou de bola parada, participou de mini atividade tática, treino em campo reduzido. Hoje, primeiro dia dessa, podemos dizer, desse ciclo de Copa do Mundo de seleção brasileira, né? Começou lá em Teresópolis, aqui nos Estados Unidos, que o Neymar treinou sem qualquer restrição. Pois é, e esse retorno importante do Neymar, o Ancelotti já confirmou, né, no pós-jogo ali contra o Haiti, que ele estará à disposição contra a Escócia, e resta saber como será esse retorno dele, talvez de 15 a 20 minutos, né, para ir retornando aos poucos ao gramado. É muito mais entender que o jogo vai permitir. É necessário entender o desempenho no treino de hoje, domingo, treino de amanhã segunda e treino de terça, mas também o que o campo vai pedir. E até para esclarecer, Lili, porque na entrevista o Ancelotti fala, na segunda-feira, na volta aos treinamentos, o Neymar vai estar em campo. Era muito mais uma confusão que a gente também faz aqui, a gente perde um pouco hoje o senso segunda. dos dias. Hoje parece segunda porque pós-folga deles ontem, retomando as atividades, cara de segunda, mas era a previsão do domingo. E aí, Lili, um jogo pegado, um jogo brigado, um jogo intenso, uma rotação acima, valendo primeiro lugar de grupo. Entender, cabe o Neymar, não cabe, qual é a situação dele, melhor segurar, melhor preparar, dá para colocar poucos minutos. É bom tê-lo em campo, o jogo está resolvido, o jogo está pedindo alguém com as características do Neymar. Acho que tudo isso vai entrar no papo. O fato é que estará no banco de reservas e viajará com a seleção pela primeira vez para um duelo. Não foi a Cleveland, não foi a Filadélfia, só esteve aqui em Nova Jersey porque é a base da seleção. Agora sim, Neymar em Miami, enfim, com a seleção por um jogo. Serão 3 dias de treino aí, né, de preparação para essa partida, esse último jogo contra a Escócia nessa fase. Ô, Pedro, é o seguinte, tem a preocupação do Ancelotti agora sobre a questão de um jogador para o lugar do Rafinha, né? Muito se fala em Luiz Henrique, fala até no Endrick, no Ryan. Como é que dá para imaginar, de acordo com os treinos que vão acontecer, serão 3 dias de preparo, como ele deve montar, escolher um substituto? Porque aí se a gente, olha, faz um breve recorte, o lado direito está complicado para o Ancelotti, né? Nossa. Perde o Wesley, que dá essa profundidade, que faz esse corredor, perde o Rafinha. Quem que corre na frente aí para conseguir essa vaga? Se ampliar esse recorte, já tinha perdido o Estevão, já tinha perdido o Militão, o Rodrigo pode cair por ali, também saiu fora da Copa. Eu acho que está mais para Luiz Henrique, Lili, ainda é um pouco de palpite, deu para puxar muito pouco de informação ainda sobre o que a comissão técnica quer, mas eu estou tentando pensar com característica de jogo. A gente já bateu muito na tecla aqui. Ryan, para mim, é muito quando você tem campo para atacar espaço, para buscar as costas da defesa, para atacar, fazer aquele facão, receber uma bola, servir alguém, puxar para o meio. Luiz Henrique, para mim, eu vejo muito como alguém de característica de criar espaço, não atacar o espaço. E acho que a gente vai precisar criar espaços contra uma Escócia que deve colocar uma linha de 5, deve ter uma segunda linha de 4, uma compactação, vai estar, sabe, aquele jogo apertado, aquele jogo truncado, bloco baixo, criar esse espaço, tirar um coelho da cartola, 1 contra 1, arranjar algo que a gente não está prevendo ali, ataque às costas, pouco provável, criar espaço, eu acho que pode ter o Luiz Henrique por ali pintando. Pois é, e aí o restante do grupo, né, a gente imagina aí que o Ancelotti já tenha meio que definido, é claro que vai usar esses 3 dias de treinamento aí para definir de vez contra a Escócia, mas um deles ali já tem carimbada a vaga, pelo menos por enquanto, que é o Paquetá. Sim. E o Paquetá, que deu entrevista coletiva aqui no hotel da seleção, a gente separou alguns trechos para o fã de esportes acompanhar, ele fala muito do posicionamento dele, de ajudar defensivamente, ofensivamente também, falou de Neymar, enfim, vamos acompanhar o que foi aí essa entrevista do Paquetá. Acho que é uma função que eu faço e fiz durante grande parte da minha carreira, que é um jogador de meio campo, ajudando defensivamente, como você disse, na construção das jogadas. E, bom, o mister sempre pede para que
eu possa colocar para fora as minhas características. Ele não me traz muito controle com bola, ele pede para eu jogar à vontade, participar do jogo e sem a bola, obviamente, fazer as minhas responsabilidades defensivas. Então é uma função que eu faço muito à vontade, porque é algo que eu já estou acostumado a fazer. Cara, acho que estamos todos muito felizes com a volta dele, né? De voltar a treinar, voltar a estar no campo com todos nós. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, que tem uma história linda aqui e que ainda pode nos ajudar muito, é muito importante, assim como todos os jogadores do elenco. Então a gente está feliz por ele, pela volta dele, e espera que ele possa estar em campo o quanto antes, nos ajudando. Eu e o Vini, a gente tem uma amizade muito bonita de muito tempo. Eu particularmente vi o Vini ainda muito novinho, e a gente criou esse laço desde a época de Flamengo. A gente se sente muito, muito feliz de estar junto, independente de estar, né, ou na seleção ou torcendo de longe. É um cara que eu admiro muito, que eu tenho um respeito enorme por ele, e sem dúvida alguma estar com ele aqui na seleção, estar vivendo mais uma Copa do Mundo, é especial demais para nós. Tá, então, o Paquetá falando com os jornalistas, e agora a gente fica naquele aguardo, né, para saber se eles vão enviar, mostrar pra gente alguma previsão de retorno do Rafinha, porque isso não foi falado, depende muito do grau da lesão, isso não foi revelado também, né, grau 1, grau 2, tudo depende do grau dessa lesão aí, que infelizmente tirou ele dos gramados por pelo menos aí 2 jogos, dá pra se dizer? 2 jogos, acho que dá pra gente falar com alguma certa certeza, apesar disso repetitivo. Não joga contra a Escócia, fora dos 16avos, com muito otimismo, podendo voltar para as oitavas de final. Falando ali de uma previsão de 10 a 15 dias, daria 2 semanas, isso, podendo né? voltar para as oitavas. Um pouco mais certeza caso o Brasil avance, quem sabe nas quartas. Vão acelerar, tem toda uma necessidade, Copa do Mundo, Rafinha quer, vai ser feito um trabalho intensivo, mas é bom ter cautela. Para as oitavas, quem sabe, quartas talvez ele pode pintar assim. Agora, para amanhã, mais um dia de treino, coletiva também, e aí como é que fica a preparação para a viagem para Miami, Pedro? Coletiva. Imagino que amanhã, né, é o penúltimo treino antes da viagem para Miami. Seleção treina nessa segunda e viagem na terça. Imagino um esboço, treinamento tático, ele já com esboço de time que vai encarar a Escócia. Treina segunda, treina terça cedinho, voa para Miami. Carlo Ancelotti e mais um jogador falam com a imprensa lá já no estádio de Miami, no Hard Rock Stadium, lá em Miami, terça-feira, porque na quarta-feira a bola rola, né, ali. Dessa vez, entre um jogo e outro, uma janela mais curta, menos espaço de tempo para descanso, para deslocamento, para logística, para eles e para a gente também, né? Pois é, Mota. Até porque daqui a pouquinho estaremos indo também, acho que na segunda-feira, né? Amanhã já. Eu já parto amanhã. Do elenco. A gente eu já também. recebe a seleção lá na terça-feira. Exatamente. Então estaremos lá para mostrar tudo aí pro fã de esportes ao longo da nossa programação, tudo de seleção brasileira, Mota. Beijo para vocês aí no estúdio. Valeu, beijo Lili, abraço Pedro. Gente, Brasil e Escócia quarta-feira, e é um momento de muita definição, né? Não só a chave, mas esse vislumbre do que vai ser o mata-mata. Pascoal, até o jogo, quais os desafios? Tem muitas possibilidades de observação, né? A gente pode começar observando a montagem do time brasileiro para essa partida. Eu acho que não é uma partida fácil, não é um jogo simples para a seleção brasileira. Vai enfrentar uma seleção que gosta do contato físico e as dificuldades podem acontecer. O Ancelotti, se ele optar pelo mais simples, joga o Luiz Henrique pela ponta. O mais simples é Luiz Henrique aberto na ponta, certo? E para tentar a jogada de profundidade, para ter um lado de profundidade. Perfeito? Uhum. E para jogar contra a seleção da Escócia, vai ser um pouco mais difícil atrair a seleção da Escócia, obrigar a seleção da Escócia a sair. A não ser que a seleção brasileira consiga fazer o que a seleção da Espanha fez hoje. Antes da parada técnica, 3-0 no placar. Depois as coisas se encaminharam com absoluta tranquilidade, porque a Espanha tem um belo time. Mas antes da parada técnica, 3-0. Um abraço pro gaiteiro, acabou a festa, segue o jogo e acabou. 3-0 não tem como se recuperar. Se o Brasil fizer isso, ótimo. Mas eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa convicção. Eu não acho que o Endrick, na cabeça do Ancelotti, vai jogar pelo lado direito. Acredito que não. Acho que ele vai fazer o mais simples, que é o Luiz Henrique. E não deve mudar muito a seleção do Brasil. Nem acho que o Paquetá vai mudar de lado. Não, o Paquetá vai jogar de terceiro volante pelo lado esquerdo, como ele fez nessa última partida.
para deixar o Bruno Guimarães jogar como segundo volante pelo lado direito, fixando o Casemiro como volante central. Ele já mudou taticamente o time. Ele não falou ainda, mas ele já mudou. Ele está jogando com 3 volantes e 3 homens na frente. Com 2 homens em movimentação, mas vai ter um ponta aberto pela direita, que é o que ele vai pedir para o jogo desse contra tentar espaçar um pouco a seleção da Escócia. Esse é o primeiro tema. Segundo tema, Neymar. Quantos minutos o Neymar vai jogar? Agora fica esse negócio. Eu não falei para você que aconteceu isso? Não, mas isso eu não tinha dúvida. Eu não falei para você? O que eu discordei foi dele jogar. Não, mas eu acho que ele não vai jogar. Eu concordo que vai ter debate, que vai ter pergunta, que vai ter tudo, que a galera vai pedir na arquibancada, mas aí vão olhar, quem trabalha com ele vai olhar e falar, o cara treinou 2 dias, não tem como. Zé, desculpa, tem como? Não. Tô falando, não importa que a gente não é médico, não importa que nada. Não tem como. Não, eu não acho que ele vai jogar. Eu acho que é até um risco de você perder. É isso. Eu acho que se puserem ele pra jogar é que querem que ele quebre. Só não é possível. Eu acho assim, deixa ele trabalhar com o time. É isso. Mais, ganhar um pouco mais de minutagem de treinamentos e tal. Porque assim, ele fez 2 treinos, vamos dizer assim. Pelo menos o que nós vimos, né? 2 treinos. 2 ou 3 treinos? 2 treinos. Hoje é um treino completo hoje. Sim. Mas ele treinou mais 2 dias Deixa eu ver uma coisa aqui. Sem ter viajado com eu acho que é muito cedo. Eu acho que é muito cedo. Já perdeu o Rafinha, né? Eu acho que ele tem no Neymar a esperança de ser aquele algo novo, fator novo que possa ajudar a seleção brasileira a jogar e enfrentar os adversários. Deixa eu ver aqui. É uma preocupação a mais, vai jogar contra o Neymar, então os caras se movimentam para fazer uma marcação especial no Neymar e sobra um pouquinho mais de espaços para os outros jogadores. Eu acho assim, eu penso que a seleção brasileira hoje, o Luiz Henrique vai ter que jogar contra a Escócia, porque nós vamos precisar do 1 contra 1. Oh. Se não tiver 1 contra 1 vai ser difícil. Porque titular, né? Eu acho que assim, a equipe da Escócia, o Pascoal já falou aqui, mas é uma equipe que vai se defender bem fechadinho contra o Marrocos. Foi assim, é que o Marrocos tem um time mais entrosado tecnicamente e tal, do que o time brasileiro. Um 5-4-1. Eles vão jogar bem fechados, assim, diminuir os espaços e aí tentar sair no contra-ataque. Para o Brasil jogar e encontrar os espaços para criar as oportunidades, ou você gira essa bola rápida, né? Você pressiona ali, rouba essa bola e faz passes rápidos para você pegar a defesa desarrumada, ou senão você tem que ter 1 contra 1. Porque na hora que o cara salta um homem, você mexe com todo o sistema defensivo, né? Porque eles trabalham na fase da... Nós falamos escala, né? Mas escalonamento, né? Não sei se é italiano, se é escala, né? Escala é então você dribla um, o cara vem, o outro vem por trás, o outro vem por trás, vem a cobertura. E aí você já movimenta tudo. Então eu acredito que o Luiz Henrique seja um cara interessantíssimo, né? E tem uma outra coisa. Eu acho que tem que jogar, por exemplo, o Luiz Henrique, talvez o Luiz Henrique pelo lado esquerdo, procurar o fundo, porque se ele... nós trabalhamos Luiz Henrique pela direita? E o Vini Júnior na esquerda? Então, mas assim, não, Pascoal, eu acho assim, o Vini Júnior não vai sair, esse que é o grande problema. Ele encontrou um posicionamento ali para ele poder jogar mais próximo daquilo que era no Real Madrid. O que eu acho é assim, se o Brasil jogar com os pés invertidos, como nós temos de costume jogar com os pés invertidos, vai ser tudo aquilo que a Escócia deseja, porque quando eu pego a bola e vou para dentro, né, porque ele pega a bola, normalmente eu venho para dentro, tiro a linha de fundo, eu venho para dentro. Quando eu venho para dentro, para jogar com o pé invertido, você tem... O volante que já está marcando aqui, eu corto para dentro. Aí você já tem um volante aqui, você já tem outro para fazer aqui. O zagueiro aí você não tem a profundidade dos laterais, porque o Danilo pega pouco, mas eu acho que o Douglas na última partida chegou saiu um tiquinho, né? Teve até uma oportunidade de gol. Então assim, nós temos que trabalhar muito essas situações para você poder encontrar os espaços para jogar. E pode ser também que a gente está falando de uma coisa aqui, o Brasil os primeiros 15 minutos pressiona, consegue fazer um gol e aí fica um pouco mais fácil para jogar. Essa Copa do Mundo tem nos surpreendido. Sim. Né? E tem uma coisa assim, para mim é uma coisa fundamental, que é sair em primeiro do grupo. Não, fundamental. Fundamental. Não pode abrir mão dessa perspectiva. Sim. Porque vamos combinar, Pascoal, peraí. Se for primeiro ou segundo, tá com cara de Holanda e Japão no enfrentamento. Que a Suécia, se passar, imagino que seja terceiro pela questão do saldo. Mas tudo bem, ainda daria para mudar. A Suécia desfez tudo que construiu e desperdiçou. Mas vamos lá. De bola, de performance no Mundial, os dois times jogaram melhor que o Brasil. Holanda e Japão. Mas me parece claro que o enfrentamento com a Holanda, além da boa performance holandesa, a forma como eles veem o Brasil é diferente do Japão. O Japão tem... O Zico falou sobre isso ontem. Então, nesse sentido,
só peguei a palavra só para pontuar para quem não tá ligado exatamente os detalhes. Vai pegar o adversário difícil, inegável. Mas tem diferença de Holanda pro Japão, não, Pascoal? Tem diferença de característica de jogo, tem diferença de funcionalidade do time. De como eles encaram a gente, não? E o Brasil e Holanda sempre dá jogo bom. O Brasil e Japão também. O Brasil perdeu recentemente do Japão, né? Nenhum amistoso. Então eu acho que a gente virada, né? Fez 1-0 no segundo tempo tomou 2-1. Tomou 2-1, tomou a virada. Eu acho que esse é o pensamento. Você vai dizer, mas não pode pensar no 16avos antes de ganhar a partida contra a Escócia. Claro. Mas por isso são coisas associadas. O fundamental é ganhar o jogo da Escócia. E se der com uns doisinho. Ganhar é fundamental. Sim, claro. O ganhar para ser primeiro colocado do grupo é fundamental. Porque vai deixar a seleção do Marrocos com a obrigação de empacotar o Haiti. Né? Agora, quanto vai ser, a gente não sabe. Né? Quanto que o Marrocos vai conseguir fazer, o que o Haiti vai poder fazer, a gente não tem noção. Porque é uma outra partida e uma outra situação. Agora, no jogo, o Brasil tem que pensar nele. O Brasil abriu mão de golear o Haiti porque fez um segundo tempo tenebroso. Pascoal, todo embolado, sem nenhum sentido de organização. Desculpa até falar isso, eu acho que foi o Zico que comentou com a gente ontem, né, quando estava conversando, pré-programa, antes de ele entrar no ar, que ele falou, poxa, estou achando estranho, né, o Brasil no segundo tempo recua. E o Brasil tem feito isso em quase todos os últimos jogos, mesmo nos jogos de preparação, jogos preparatórios, né, jogava o primeiro tempo, tentava jogar, depois o segundo tempo recuava. Acho que com exceção do Panamá, que teve que jogar um pouco mais. Porque o primeiro foi ruim. Mas o resto, o jogo. Mas o resto, todos os segundos tempos, tudo lá atrás, eu acho que é um risco que a gente corre. O time da Escócia colocou... Depende do que aconteceu no primeiro tempo contra a Escócia. O time da Escócia colocou o Marrocos em dificuldade no segundo tempo. Claro, Zé, depende do que o transcorrer da partida. Claro que eu estou falando isso a respeito de jogar a fase de 16avos e mirando o que pode acontecer. Logo que, na primeira rodada, você me perguntou o que você acha que tem que ser? A Austrália Holanda ou o Japão? Eu fui claro, eu prefiro o Japão. Por quê? Porque o jogo do Japão é um jogo de equilíbrio na defesa, um time equilibrado na defesa, mas com transição muito rápida ofensiva. Dá para você povoar o meio-campo e estabelecer um parâmetro. A seleção da Holanda acelera o jogo toda hora. Sim. A seleção da Holanda bota os caras abertos do lado do campo, é um tormento, os caras vêm correndo com a bola dominada, é uma avalanche. Não, e tem um detalhe, assim, sem olhar muito lá na frente, mas o Brasil sendo líder, ele cai na chave ao contrário, por exemplo, da França. Da França e da Espanha se liderarem seus grupos. Então, claro, tem que pensar jogo a jogo, mas isso também faz parte da conta. Tem que ganhar e passar em primeiro. Tem que contabilizar as datas, tem que saber a logística, se você vai viajar para longe, se você vai viajar para perto, é tudo aquilo que você tem que fazer para o jogo. E ainda, retomando o assunto da seleção brasileira, é que o Brasil tem algumas dificuldades defensivas. Porque se o goleiro da seleção brasileira pegou pelo menos 2 bolas grandes defesas do goleiro da seleção. Teve um devorteio lá, tirou a bola de bicicleta lá dentro do gol, estava quase entrando. Né, então, contra esse time da Escócia, que é um time que vai gastar o tempo. Vai gastar o tempo e só na certeza sobe. Tem subida pelo lado do campo, tem bola colocada na área. O meu medo é essa bola colocada na área. Sim. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações da seleção brasileira. Então vamos ficar de olho para ver no próximo treino da seleção brasileira. Será que o Neymar vai voltar nessa partida contra a Escócia? Será que o Neymar joga nessa partida? Inclusive, vamos fazer um negócio aqui. Escreve nos comentários aí a sua escalação. Para você, qual deve ser o time ideal para a partida contra a Escócia? Escreve nos comentários. Deixe a sua opinião, participe com a gente. Se você não é inscrito aqui no Lance Inédito, se inscreve aqui e ative o sino das notificações. Aqui sempre vamos trazer o melhor do futebol para vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.